Seguinte, pessoal. Hoje, sexta-feira, antevéspera da decisão do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que vai definir se o Fluminense permanecerá ou não na Série A em 2025. E a ficha não cai, né? A ficha não cai que a gente está passando por isso. Mas a gente está passando por isso e a gente tem que ter resiliência, tá? Faltam um pouco mais de 48 horas. Faltam 49 horas e meia. No momento que eu tô gravando esse vídeo, 2h30 da tarde desta sexta-feira. A rodada começa às 16 horas de domingo. Então, bota aí 49 horas e meia, se eu não tô errado. Não sou muito bom em matemática, não. E eu tô me apegando a tudo, ó. Acabei de ver aqui, ó. Tem uma imagem do Papa aqui, João Paulo II. A bênção, João de Deus. João de Deus tá aqui também, né? Mas eu queria falar pra você o seguinte, pra você, torcedor do Fluminense. Você tem todo o direito de desistir, de não querer acreditar, de achar que o Fluminense já caiu. Vindo de rival, eu aceito numa boa, faz parte. Se fosse ao contrário, eu também estaria secando. Agora, torcedor do Fluminense tá sem fé. O torcedor do Fluminense tá sem acreditar. Mas eu, André, escolhi acreditar. Sem fanfarronice, sem palhaçada. Eu escolhi acreditar. Eu tô sentindo, posso estar equivocado, mas é a mesma sensação que eu tive ano passado, que o Fluminense conquistaria a Libertadores. Eu bati nessa tecla pra vocês o tempo todo. Eu escolhi acreditar que o Fluminense vai ficar na Série A. E não vai ficar por causa dos seus méritos, não. Ele vai ficar porque o Atlético Mineiro irá vencer o Atlético Paranaense. Se você acha que a torcida do Fluminense tá em baixo astral, tá deprimida, tá se achando rebaixada, dá uma olhada nas redes sociais do Atlético Paranaense. Busca algum canal de YouTube aí. Pode dar uma olhada no canal do Capelânia. Se você não conhece aí, recomendo o canal do Capelânia. Faz um trabalho muito profissional sobre o Atlético Paranaense. Dá uma olhadinha lá no vídeo dele, na live dele ontem pós-jogo. Dá uma olhada nos comentários da torcida do Atlético Paranaense nas redes sociais. Já estão se dando como rebaixados. E o torcedor do Fluminense acha que vai ter jogo de compadre. A Galoucura tá fazendo um protesto no CT do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Cobrando honra, dignidade, que vencer o Atlético Paranaense é obrigação, porque o Galo corre risco de rebaixamento. E eu vou te mostrar aqui na sequência agora. De várias combinações possíveis, o Fluminense só cai em duas. Aí você pode falar, mas são as duas mais prováveis. Será? Existe o mais provável no futebol, cara? Talvez o futebol ele seja tão apaixonante por causa disso. Ele seja o único esporte que tem resultados mirabolantes, resultados inacreditáveis, resultados que a gente nunca esperava que fosse acontecer, e eles simplesmente acontecem num estalar de dedo. Assim foi a vitória do Red Bull Bragantino diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Se nós saímos perplexos do Maracanã, e eu falei na live pós-jogo ontem, a palavra que eu mais ouvia na descida da rampa até o estacionamento do Maracanã era Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense, todo mundo incrédulo como o Atlético perdeu pro Bragantino jogando na Arena da Baixada. Se nós estamos assim, você imagina os torcedores deles. Como não estão? Foram ultrapassados pela gente na tabela de classificação. Entre a gente e o Red Bull Bragantino tem mais um time agora, que é o Atlético Paranaense. Antes de eu botar aqui as combinações, todas as combinações possíveis pra vocês, eu queria dizer que ninguém será esquecido não, tá? Nenhum de vocês envolvidos no ano de 2024 será esquecido pela torcida, não. Se o Fluminense for rebaixado, a vida de todos vocês irá virar um inferno. Eu acho difícil que algum de vocês, principalmente os que se dizem torcedores do Fluminense, jogadores, comissão técnica, diretoria, presidente, eu acho difícil que vocês consigam colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz caso o Fluminense seja rebaixado. E eu não tô fazendo nenhuma alusão à violência nem nada do tipo, porque eu sou terminantemente contra, tá? Quando eu digo que vocês serão cobrados, que vocês não terão paz, é que vocês não vão ter vida fácil no Fluminense daqui pra frente, não. Eu, particularmente, não vou conseguir olhar pra cara de mais ninguém. Mais ninguém. Caso o Fluminense seja rebaixado, de todos esses envolvidos nesse cenário aí. Tá? Então, cara, prestem bem atenção no que vocês estão fazendo.
que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo é crueldade com o torcedor. Vocês levam o time ao topo da América, ao segundo degrau do mundo, vice-campeão mundial, e no ano seguinte, ou seja, dias depois, porque a nossa final do Mundial foi dia 22 de dezembro, semanas depois, vocês começam a decadência, a derrocada com soberba, arrogância, entre outras, incompetência nas contratações, incompetência na gerência de vestiário, e aí virou uma bola de neve, um monte de cagada uma atrás da outra, que colocaram a gente aqui. Caso o Fluminense seja rebaixado, eu quero deixar isso aqui muito claro. Será a maior vergonha da história. Vocês vão ficar na primeira prateleira, no principal capítulo do pior vexame do Fluminense em toda a sua história. Vocês vão ficar marcados como os piores que já passaram por aqui. Porque a década podre de 90 é fácil de entender, né? Futebol semi-varziano no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro pior ainda. Só você imaginar, quem não viveu, que uma final de Copa do Brasil foi disputada nas Laranjeiras em 92. O Botafogo jogava no Caio Martins, o Flamengo jogava na Gávea. Esse era o futebol na década de 90. Fluminense sem dinheiro, quebrado, falido, administrado por amadores, teve a pior década da sua história. Você consegue encontrar motivos para aquele momento podre? 8 meses de salário atrasado. A gente foi campeão do gol de barriga com 8 meses de salário atrasado. Hoje não tem explicação. O Fluminense teve a maior arrecadação da sua história. 80% desse elenco é o time que participou da campanha de campeão da Libertadores. E não tem justificativa plausível para esse vexame, para essa vergonha. Então, meu irmão, façam o que vocês tiverem que fazer. Jogadores, honrem a camisa, honrem as suas famílias e honrem a torcida do Fluminense. Diretoria do Fluminense, presidente Mário Bittencourt, manda, se tiver que mandar, e tem que mandar, mala branca pro Criciúma se for necessário. O Criciúma deve receber incentivo do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro e do Fluminense. Os jogadores do Criciúma têm que receber uma quantia em dinheiro que nunca viram na sua vida. Porque se você não fizer, Mário, do outro lado o Bragantino vai fazer. Do outro lado o Bragantino vai fazer. Então faça o seu papel como presidente do Fluminense e faça o que tiver que fazer. Deixa aqui uma pergunta. Uma pergunta mesmo, porque eu não tenho resposta. E tenho conversado com muitos amigos e eu não sei dizer o que seria o melhor nesse momento. Demitir o Mano Menezes agora, para dar um choque nesse elenco, seria a solução de alguma coisa? Tô te fazendo uma pergunta, tá? Repito, eu não tenho resposta. Qual é a tua opinião? Porque o que me parece é que o clima no vestiário é podre, que os jogadores não correm pelo Mano e não fazem o mínimo de esforço de conquistar as vitórias por ele. Por ele. Eu acho, de verdade, ele o menos culpado de todos. É Mário, quase na mesma prateleira o Diniz, os jogadores e, por último, vem o Mano. Mas será, interrogação, que a demissão do Mano poderia causar um choque de realidade e esse time aí tentar alguma coisa diferente lá contra o Palmeiras? Uma observação de quem estava no estádio, tá? O Mano Menezes ficou sentado praticamente o segundo tempo inteiro no banco de reservas. E eu te pergunto, isso é plausível, cara? Isso é plausível? Num jogo decisivo como o de ontem, Maracanã lotado, o comandante, o técnico da equipe, ficou sentado no banco de reservas uma boa parte do segundo tempo. Eu não sei te precisar quanto, mas pelo menos mais da metade, com certeza absoluta. Cara, que porra é essa? Qual a explicação pra isso? André, se aconteceu o melhor, se o Fluminense escapar, rua! Mano Menezes tem que ser demitido no vestiário do Allianz.
Aconteça o que acontecer. Salvando ou não salvando. Rua! Não interessa se tem cláusula contratual, se tem gatilho contratual. Mário, sua obrigação é demitir o Mano. Demita o Mano Menezes após a última rodada. Ou antes, não sei. Sinceramente, eu não sei o que seria melhor, o que seria pior. Se ele, presidente, tem a capacidade de identificar que os jogadores não se esforçam pelo Mano, que o relacionamento é uma merda, deveria demiti-lo imediatamente. Se não, se o ambiente for bom, ele tiver o controle do grupo, ok, mantém ele até domingo, acabou o jogo, aconteça o que acontecer, rua. E você, Mário, deveria sentar na cadeira e dar entrevista coletiva pós-jogo. Não é o Mano Menezes, não. Não é o Mano Menezes, não. Você, ficando ou não ficando, é você que tinha que dar entrevista coletiva. Pedir perdão ao torcedor do Fluminense. Perdão por tantas atitudes erradas, escolhas erradas, e por ter colocado a gente nessa situação de vergonha, de vexame. Será que ele vai aparecer? Vamos ver o que vai acontecer domingo, tá? Esses são os cenários, rapaziada. Esses são os cenários. E vocês podem ver aqui, ó. Só vou ler aqui na coluna de rebaixados, tá? Atlético, Fluminense. Anota o nome Fluminense, tá? Quantas vezes o nome Fluminense vai aparecer? Atlético, Fluminense. Bragantino. Atlético. Bragantino, Atlético. Fluminense. 2 vezes. Bragantino. Atlético. Bragantino. Eu não contei, vou contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. De 27 resultados possíveis, o Fluminense só cai em 2. Você tem todo o direito de ficar pessimista. Você tem todo o direito de já ter chutado o balde. Eu escolhi acreditar. Eu acreditei o ano inteiro. Eu acreditei quando o Fluminense tinha 6 pontos em 13 jogos. Eu acreditei, como você já deve ter assistido num corte meu aí, que eu, muito empolgado com a demissão do Diniz, que conseguiu a façanha de acabar, de derrubar 3 equipes comandadas por ele em 2024, ele afundou o Fluminense, afundou a seleção brasileira e agora tá afundando o Cruzeiro também. Quando o Fernando Diniz saiu, eu tive de verdade uma esperança no meu coração que a gente ia fazer a maior campanha de recuperação da história do Brasileirão, né? Infelizmente, a maior campanha da história do Brasileirão ela não aconteceu, tá sendo do Corinthians talvez, né? 8 vitórias seguidas, mas ainda tem a possibilidade da gente não ser rebaixado. Então vamos lá, são 27 possibilidades de resultados, certo? O Fluminense só tá em 2 delas. Vamos às probabilidades estatísticas? Vamos lá. Cuiabá, rebaixado. Criciúma, rebaixado. Atlético Goianiense, rebaixado. E aí sobra uma vaga. E tem 4 equipes com possibilidades de rebaixamento, possibilidades matemáticas. São elas Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e Galo. Vamos às probabilidades. O Bragantino, que todo mundo acha que, uau, já escapou, é só ganhar do Criciúma, tem 68% de probabilidade de cair. Isso por quê? Porque o Bragantino tem a pior campanha do retorno. Por mais que tenha vencido o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, tem a pior campanha do retorno. E é a equipe com mais probabilidade de cair, até porque tá na zona. 68%. O Atlético Paranaense, que na minha opinião será o clube rebaixado, pela combinação de resultados, tem 16,8% de cair, segundo as probabilidades matemáticas. O Fluminense, que a maioria da torcida tricolor, ou uma boa parte dela, já tá tratando o clube como rebaixado. Thiago Silva chegou a falar isso ontem. Pô, não tô entendendo porque vocês já dão como certo que o Fluminense não vai conquistar ponto no Allianz, né? Tudo bem, pelo histórico, pela equipe vagabunda, pelos jogadores compromissados, ok. Mas, porra, galera, é futebol.
Porra, quem aí tem mais de 20 anos na cara, já viu muita coisa no mundo do futebol. Já viu muitos cenários acontecerem. Por que com a gente já tá tudo acabado? Se a gente tá 2 pontos acima da zona. Tem uma equipe entre a gente e o clube que tá na zona. Vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, que segundo a Universidade de Minas Gerais, Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais, o Galo tem 4% de chance de cair. É pouco? É, mas tem. Mas tem. Posso dizer pra vocês aqui, ó. Vamos botar na tela aqui. Os resultados que rebaixariam o Galo. Vitória do Atlético Paranaense, vitória do Bragantino e vitória do Fluminense. Esse resultado derruba o Atlético. Não, Dezão, impossível o Fluminense ganhar do Palmeiras, no máximo empatar. Tá bom. Se o Atlético Paranaense ganhar do Galo, o Red Bull ganhar do Criciúma e o Fluminense empatar com o Palmeiras, o Galo cai. O Galo cai. Basta o Fluminense fazer ponto contra o Palmeiras, não precisa ganhar, empatar o seu jogo. O Atlético Mineiro perder pro Furacão e o Red Bull ganhar de 1-0 do Criciúma. O Galo estará rebaixado. Que sentido faz você achar que é jogo de compadre? Que eles vão jogar pelo empate, que basta o empate. Basta o empate é o caramba! Você já tá contando com a derrota do Fluminense para o Palmeiras. Você imagina que os jogos vão começar todos às 16 horas. Bola rolando no Brasil inteiro. 5 minutos de jogo, Botafogo 1-0 no São Paulo. 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo. Essa informação vai chegar no Allianz Parque. Tu acha que isso não vai dar uma brochada? Tu acha que o Abel Ferreira declarando no vestiário que o título já é do Botafogo, tu acha mesmo que os caras vão entrar em campo com algum tesão ainda, perspectiva de ser campeão? O Palmeiras vai até entrar pra ganhar o jogo, não tem a mínima dúvida disso. Mas sem aquela vontade, se tivesse realmente valendo o título. Se o Palmeiras só dependesse dele, ganhou do Fluminense pra ser campeão. Aí ia ser realmente muito complicado. Agora, não depende do Palmeiras. Então assim, vou ficando por aqui, 17 minutos. Se deixar eu falar, meu irmão, eu vou ficar falando aqui 1 hora. Isso aqui é vídeo, não é live. Eu queria te dizer que eu escolhi acreditar. E você? Vai se rebaixar antes do tempo? Eu espero que não, tá?